bom, moçada? A gente conversa hoje um pouquinho com vocês a respeito de osmose. Osmose é um fenômeno fundamental para você estudar, tanto lá na química quanto aqui na biologia, a passagem espontânea de água de um meio hipotônico, menos concentrado em soluto, para um meio hipertônico, mais concentrado em soluto. Ou seja, no fenômeno de osmose, a água vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. O meio hipotônico, o meio que tem menos soluto, por exemplo, menos sódio, potássio e cloreto. O meio hipertônico, o meio que tem mais soluto, por exemplo, muito sódio, potássio e cloreto. Devido aos sais minerais, os íons, eles terem esse poder osmótico, eles vão acabar deixando o meio mais hipertônico ou mais hipotônico. De acordo com a concentração deles, eles acabam regulando a quantidade de água nas células, nos tecidos, nos vários compartimentos corporais. E isso tem uma série de efeitos em relação ao nosso dia a dia, em relação à nossa vida cotidiana. Por exemplo, algumas situações pelas quais todo mundo já passou. Por que ingerir alimentos salgados vai dar sede? O clássico, Depois do churrasquinho, um bocado de água que você vai beber. Aí outra, e por que sal aumenta a pressão? Ora, gente, você vai lá, por exemplo, e ingere sal, alimentos salgados, e esse sal, mais cedo ou mais tarde, vai bater no seu sangue. Isso quer dizer que o sangue vai ficar com muito sal e os tecidos vão ficar com pouco sal. Isso quer dizer que o sangue com muito sal vai ficar hipertônico, os tecidos vão ficar hipotônicos e automaticamente vai acontecer osmose, a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Nesse caso, uma vez que a água ela vai do meio hipo para o meio hiper, sai do tecido e vai para o sangue, diminui a quantidade de água nos tecidos. Os tecidos perdem água. E no que os tecidos perdem água, eles desidratam. A desidratação dos tecidos faz com que você sinta sede, Então, alimentos muito salgados que você ingira vão te deixar com sede. Só que isso aí tem outro detalhe, Já que o sangue está hipertônico, o sangue está ganhando água. Já que o sangue ganha água, aumenta o volume de água no sangue e com isso aumenta a pressão arterial. E com isso, gente, sal eleva a pressão. Então ele desidrata os tecidos, te deixa com sede, ele aumenta o volume de água no sangue e com isso vai acabar aumentando a pressão sanguínea, sal da hipertensão. Inclusive, claro, todo mundo sabe que tem que maneirar em relação à ingestão de alimentos salgados para poder exatamente prevenir um quadro de hipertensão arterial que pode levar a uma série de doenças cardiovasculares. Outra clássica, Por que sal conserva carne, Carne de sol, carne de charque, cada região do Brasil lá utiliza uma nomenclatura diferente para isso. No tempo que não tinha geladeira para poder conservar a carne, o esquema era salgar a carne, entupir a carne de sal. Agora por quê? Porque quem estraga a carne são as bactérias decompositoras. Se você pega a carne e deixa a carne salgada, a carne vai ficar com muito sal, a carne vai ficar hipertônica e automaticamente as bactérias vão ficar com pouco sal, elas vão ficar hipotônicas. E aí vai acontecer osmose. A água vai passar do meio hipo para o meio hiper, a água vai sair da bactéria, então a bactéria perde água, a bactéria desidrata, a bactéria morre. E nessa brincadeira da bactéria morrer, gente, não tem mais como ela estragar a carne. Isso quer dizer que a carne acaba sendo conservada nessa situação. A propósito, A carne salgada, nesse caso, ganhou água da bactéria, De maneira não significativa. Essa água depois vai acabar evaporando, Tanto é que a carne vai ficar bastante seca, Um dos nomes para carne lá de sol, carne de charque, é carne seca nesse caso. Sendo de qualquer maneira, interessa é que acaba matando a bactéria. E com isso, mesmo sem geladeira, a carne consegue ser conservada por bastante tempo. Essa história que eu estou contando de osmose tem a ver, no caso, com sal, mas se no lugar de sal eu colocasse açúcar, gente, aconteceria de maneira muito semelhante. Por quê? Porque a osmose é uma propriedade coligativa das soluções. Lá das aulas de química, uma propriedade coligativa não depende da natureza química, depende somente da concentração. Em outras palavras, para a osmose, não me interessa se é sal ou açúcar, só me interessa uma coisa: a osmose vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Esse meio hipotônico pode ser porque ele tem pouco sal, pode ser porque ele tem pouco açúcar. Esse meio hipertônico pode ser porque ele tem muito sal, pode ser porque ele tem muito açúcar. Ou seja, da mesma maneira que eu falei a respeito do sal, o açúcar tem efeito semelhante em relação à osmose. E isso tem lá algumas consequências interessantes.
né? Muito parecido com o efeito do sal, é o efeito do açúcar. Quando você come um alimento muito salgado, te dá sede. Quando você vai lá e come um alimento muito doce, te dá sede. A propósito, né? Depois do sorvete vem lá o copo d'água, depois de você comer a bandeja inteira lá de docinho de aniversário lá vai você querer tomar 10 litros de água. Agora, por que isso acontece? Puxa, o mesmo esquema. Quando você ingere um alimento muito doce, mais cedo ou mais tarde, o açúcar vai bater no sangue. Então, o sangue vai ficar com muito açúcar, os tecidos vão ficar com pouco açúcar. O sangue vai ficar hipertônico, os tecidos vão ficar hipotônicos. E por osmose, a água vai do meio hipo para o meio hiper. A água vai do tecido para o sangue. O tecido perde água, o tecido desidrata e lá você vai ficar com sede. Presta atenção que o sangue ganha água do mesmo jeito. E com isso, aumenta o volume de água no sangue e aumenta a pressão. O que quer dizer? Que de maneira semelhante ao que acontece com o sal, o açúcar trabalha de maneira muito parecida, né? Inclusive, uma observação que quem é diabético, diabetes é aquela doença em que o amigo vai ter lá uma alta concentração de açúcar no sangue o tempo inteiro. Se ele tiver tratado, eu vou dizer que o diabético está compensado, se ele toma lá a medicação dele direitinho, não tem problema. Mas o diabético que não está sendo tratado, eu vou dizer que o diabético não compensado, ele vai estar lá, moçada, com muito açúcar no sangue o tempo inteiro. Então, o cara que é diabético, ele está sempre com sede, é como se o diabético tivesse tomado sorvete o tempo inteiro, e o cara que é diabético, ele vai ser hipertenso. O diabético não tratado, o diabético não compensado, com muito açúcar no sangue, o açúcar puxa a água por osmose, aumenta o volume de sangue, aumenta a pressão, então eles vão acabar sendo hipertensos. Infelizmente, um problema a mais na vida de alguém diabético. Outro comentário interessante: o sal não conserva a carne? Se eu usasse açúcar, eu poderia conservar a carne do mesmo jeito. Claro que o gosto vai ficar horroroso. Então ninguém usa açúcar para conservar a carne, mas usa açúcar para poder conservar doces e geleias de frutas. Por exemplo, no tempo que não tinha geladeira para poder conservar morango, para poder conservar goiaba, o truque era fazer geleia de morango, o truque era fazer doce de goiaba, a boa e velha goiabada. Qual é o raciocínio? Ora, quem vai estragar a fruta é a bactéria decompositora. Se você vai lá e pega a fruta, transforma em doce, em geleia, entope de açúcar ao ponto de cristalizar, gente, aquilo vai ficar hipertônico. E automaticamente as bactérias vão ficar com pouco açúcar, hipotônicas. De maneira que vai haver osmose. A água vai do meio hipo para o meio hiper, a água vai das bactérias que tem menos açúcar, hipotônicas, para o doce, para a geleia que é hipertônico, e com isso a bactéria perde água, a bactéria desidrata, a bactéria acaba morrendo nessa situação. Uma vez, moçada, lá que as bactérias morrem, o doce, a geleia, vai acabar sendo conservado por muito mais tempo. Um exemplo semelhante a esse dos doces e geleias é o exemplo do leite condensado. Leite condensado, gente, ele não foi inventado para fazer doce, não. Ele foi inventado como uma maneira de conservar o leite. O que você vai fazer? Pegar o leite, encher ele de açúcar, até o ponto, moçada, que ele fica cremoso lá daquele jeito. E aquele esquema, né? Se ele está cheio de açúcar, está hipertônico, ele vai estar mais concentrado que as bactérias, desidrata as bactérias decompositoras através dos mecanismos de osmose. Inclusive, dá para você pegar o leite condensado e transformar ele em leite de bebê de novo. Você vai pegar o leite condensado, misturar com água, bater e vai reconstituir o leite. Claro, vai ficar um leite bem adocicado, mas é o que se fazia lá no século XIX, de repente, como uma maneira de conservar o leite. Falando sobre esses lances de conservação, eu queria de novo lembrar que a osmose é uma propriedade coligativa, não depende da natureza química, depende somente da concentração. Por quê? Porque sal e açúcar, eles podem até ter o mesmo efeito em relação à osmose, mas a intensidade do efeito não é o mesmo. Imagine que eu uso lá um mol de sal e um mol de açúcar. Quem tem o maior poder osmótico? Ora, quando você pega um mol de sal, ele é NaCl. Você pega lá açúcar, ele é a boa e velha sacarose. O NaCl em água se dissocia em Na+, e em Cl-. E a partir do momento que ele se dissocia em Na+ e Cl-, ele passa a contar como duas partículas. Enquanto que a sacarose é uma partícula só. E eis aí a grande diferença. Osmose é uma propriedade coligativa, não depende da natureza química, não me interessa se é sal ou açúcar, se é Na+, Cl- ou sacarose, só depende da concentração. Uma vez que o sal ele é duas partículas,
ele vai deixar 2 vezes mais concentrado do que o açúcar, que é uma partícula só. Uma vez que o sal, NaCl, Na+, e Cl-, se comportam como 2 partículas, a concentração é mais alta, automaticamente o poder osmótico ele é maior. Então, o sal ele tem um efeito osmótico mais forte que o açúcar, porque o sal são 2 partículas ao invés de uma, claro, para a mesma quantidade de mol que você está lá utilizando, né? Então, a osmose só me interessa a quantidade de partículas, ou seja, a concentração das partículas no sistema, e não, gente, se é sal, açúcar, como é que funciona aí a brincadeira. Observação importante, substâncias insolúveis não têm poder osmótico, então para poder trabalhar com osmose, tenho que trabalhar com substâncias que são solúveis, substâncias que sejam solúveis, e aproveito para lembrar que eu estou falando sobre conservação. Como é mesmo que a geladeira conserva? Aquela máxima da química, né? Quanto menor a temperatura de um sistema, menor a velocidade das reações químicas. E aí quando você coloca o alimento na geladeira, quando você tem uma temperatura mais baixa, você tem uma velocidade menor das reações metabólicas nas bactérias, tem a diminuição no metabolismo das bactérias decompositoras. Então demora mais tempo para o alimento estragar. Como é que funciona a conservação pelo congelador? Aí a parada já é diferente, né? A temperatura da sua geladeira deve estar por volta de 12, 13, 14 graus. Lá do congelador da sua casa, a temperatura deve estar na casa de -10. A temperatura abaixo de 0 vai promover o congelamento e a morte das bactérias decompositoras. Ora, por que quando congela morre? Porque os cristais de gelo, eles são afiadinhos, eles são pontiagudos. Esses cristais afiados de gelo vão danificar os componentes da célula da bactéria, vão danificar a membrana, vão danificar lá o DNA. No que danifica esses componentes, as bactérias acabam morrendo, e é por isso que o congelador, o freezer, ele conserva bem melhor do que, por exemplo, lá a geladeira. Agora sim, né? Altera o sabor dos alimentos, tem lá algumas coisas chatas, porque nesse lance do congelamento dos cristais de gelo, pode danificar alguns componentes do alimento que estejam relacionados, por exemplo, com o sabor dele, né? Então, o alimento que você congela e descongela já não fica tão bacana quanto aquele alimento fresquinho lá que você consumiu sem passar pelo congelamento. Como é que as questões brincam com esse assunto, né? Questão aí, moçada, um clássico. Quando náufragos ficam à deriva, em alto mar, não conseguem matar a sede e a fome, muito embora se encontrem cercados abundantemente por água e por peixes. Podemos afirmar que a água do mar não é adequada para consumo humano, porque sua ingestão acarreta... Ora, qual é o problema de você beber água do mar? Se você beber água do mar, você vai morrer mais rápido. Afinal de contas, né, gente? A água do mar é muito salgada. É aquele lance. Quando você ingere água do mar, o sal vai bater no seu sangue. O sangue vai ficar hipertônico e vai ganhar água. Os tecidos vão ficar hipotônicos e vão perder água. No que o sangue fica hipertônico em sal e ganha água por osmose, aumenta o volume de sangue, aumenta a pressão do sangue. E no que os tecidos ficam hipotônicos, eles perdem sal, desidratam aqui na brincadeira. Notem que você vai ter desidratação dos tecidos e aumento do volume do sangue. Vem cá, o que é que mata o cara? O que mata o cara é a desidratação ou o aumento do volume? É a desidratação. Porque esse aumento do volume sanguíneo, que vai levar a um aumento da pressão sanguínea, só teria efeitos no longo prazo, né? Então, hipertensão, pressão alta, não vai matar você instantaneamente. É uma coisa, moçada, lá que vai matar no longo prazo. É uma doença crônica que, né, com o tempo vai causando problemas no sistema cardiovascular. Então vai causar morte no longo prazo. No caso do náufrago, que bebe muita água do mar, a morte dele acontece em 3 ou 4 dias. Não é porque a pressão está alta. Não é porque essa pressão alta vai levar a doenças cardiovasculares. Isso aí levaria a problemas crônicos. O problema é a desidratação dos tecidos, a desidratação dos neurônios, e o cara vai acabar morrendo. Uma dica: se você, Deus me livre, estiver perdido no meio do mar, no melhor estilo náufrago, não beba água do mar. Você vai morrer mais rápido do que se você não beber nada, né? Tente pescar um peixe, né? Se você conseguir pescar o peixe, coma o peixe cru, porque o peixe cru, o bom e velho sashimi, vai te dar a água que tu precisa para sobreviver, sem o inconveniente do excesso de sal. Pode notar que peixe cru tem um sabor meio neutro, né? Ele não é salgado, né? Então, se você beber água do mar, vai ficar muito salgado para você. Mas se você comer o peixe cru, vai te dar a água que você precisa, sem um problema de excesso de sal, aumenta a sua chance de sobreviver a um episódio desses. Valeu demais, até a próxima!